Já estamos. Já estamos. Não é fácil. Vamos aguardar que as pessoas entrem, que as pessoas cheguem e cá vamos continuar a conversar. As pessoas daqui a bocadinho vão se juntando a nós e pronto, e vão já temos a primeira pessoa, bem-vinda a quem nos está a ver, à nossa sexta live do nosso BU e hoje, Lei da Atração, com a Rita de Miranda. Eu vou atrair muitas pessoas para a live. Muitas pessoas, até porque o tema é muito interessante, muito interessante. Olha, a Sofia Fernandes diz, já cá estou, bem-vinda, Sofia. Beijinho. Perfeito, maravilhoso. Olá, minhas lindas, olá, linda tu também. Pronto, vamos aguardar, as pessoas estão a entrar, ótimo, fantástico, todos bem-vindos à sexta live do meu BU, que hoje tem uma convidada muito especial. Conseguem ver-me? Não, Sofia, não te conseguimos ver, isso é só no Zoom, aqui nós só conseguimos ver as tuas mensagens, tudo o que tu conseguires escrever, nós conseguimos ver aqui deste lado, ok? A Adriana também se está a juntar a nós, boa noite. E eu, como eu estava a dizer, olá Eugénia, o que eu estava a dizer, desculpem, que me interrompi, hoje tenho uma convidada especial, que é a Rita de Miranda. E a Rita de Miranda é uma pessoa que eu conheci há uns 2 anos, pai, Sim. 2 anos. E vou só contar aqui este bocadinho, só para as pessoas perceberem como é que nós chegamos uma à outra, pronto, não é? Giro, saberem. Então, eu conheci a Rita numa formação, porque sou consultora imobiliária e, portanto, ela estava a dar uma formação sobre, posso dizer o tema? Pode, perfeitamente. Muito bem. Então, o tema era homestaging. E eu não percebia muito bem o que isso era, mas, exemplarmente, a Rita fez uma formação fantástica. E admirei uma coisa fantástica nela, que é, primeiro, a alegria com que ela dava a formação. Segundo, a forma como ela apresentava os temas e os exercícios, colocava sempre as coisas a fazer tudo muito prático. E terceiro, porque a Rita era muito rigorosa. Então, de todas as formações que eu fiz, a Rita dizia, ok, nós temos 1 hora para almoçar, ou 10 minutos para tomar um coffee break, e a Rita punha-se na porta e dizia, falta 1 minuto, faltam 1 minutos. Eu ainda hoje faço isso, em todas as formações. Portanto, como tu vês, é fantástico. Eu achei o máximo. E ninguém se atrasava, porque tu estavas ali a controlar o tempo e toda a gente estava na hora sentada a começar a fazer a formação. Por isso, antes de mais, Rita, obrigada por teres entrado na minha vida também. Obrigada, eu. Obrigada, somos gratas. E por isso, por esta ligação que entretanto se iniciou há 10 anos por causa destas linhas travessas todas, que nós estamos todos unidos, estamos aqui hoje a fazer esta live em que o tema é um bocadinho diferente do homestaging, mas um tema completamente diferente, em que é sobre a lei da atração. Tal como eu tenho vindo sempre a dizer, o projeto BU é um projeto em que assenta no seres tu próprio. BU, descobre-te, o autoconhecimento, que é por onde tudo começa, obviamente, e por isso eu vou trazendo pessoas de diversas áreas, de diversos temas, que de uma forma serena, tranquila, numa conversa aqui entre 2 pessoas amigas, nós vamos conversando e ajudando as pessoas a tomarem consciência de assuntos e de temas que até então não tinham essa percepção. E, portanto, ajudar a abrir a consciência um bocadinho mais, a passar esta informação, e é nesse sentido que o meu BU quer que ele cresça também. Pronto, Rita, obrigada por teres aceito o meu convite. Obrigada, é um orgulho enorme ter-te aí desse lado e espero que seja um desafio muito bom para todas as pessoas que também nos estão a ver. E, portanto, a Sofia Fernandes diz assim, eu fiz um convite para um encontro só de mulheres, as 2 estão convidadas.
Pois claro, nós somos mulheres e já vamos falar do que a Rita tem só para mulheres, mas isso fica já para daqui a bocadinho. Agora vou fazer uma pequena apresentação sobre a Rita e ela depois vai acrescentar algo, se entretanto desejar. Pronto, por aquilo que eu conheço da Rita, e vou passar pela parte mais pessoal, ela é uma mulher extremamente decidida, é dinâmica, é empreendedora, assertiva, objetiva, convicta e amante do desenvolvimento humano, ok? Assim, logo assim. Depois és mãe também, o que é uma coisa fantástica e que nos torna a nós, enquanto mulheres, também muito mais completas e temos uma percepção da vida diferente. E, portanto, és sem dúvida uma mulher guerreira também pelo teu percurso, ok? Eu acho que todas as mulheres são guerreiras, umas um bocadinho mais que outras, mas todas nós somos guerreiras, porque somos multifacetadas e tu com certeza também também concordas com isso. Não menosprezando os homens, ok? Claro. Não queremos aqui, até porque estávamos a falar ainda há minutos que adorávamos os nossos nunos, porque nos estavam aqui a ajudar e que sem eles nós não era a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Pronto, tu és licenciada em História, investigadora e pesquisadora. Tu és certificada em coach nos Estados Unidos. Decoradora de interiores. Okay, assim, completamente. Tu és apaixonada por aprender, não é? Dá para perceber. É isso mesmo. Isso mesmo. Decoradora de interiores. És formadora e dás milhares de horas de formação a várias marcas, a várias empresas, uma componente empresarial muito forte. És empresária, és consultora de negócios e depois terapeuta humana. Portanto, consegues ter tempo de estudo? Consigo. Consigo, porque cada uma dessas coisas tem um lugarzinho especial na minha vida e ocupa uma pequena parte. E é o todo que depois faz a magia, digamos assim. Que faz a Rita, não é? No fundo é isso. É isso mesmo, perfeito, maravilhoso. Olha, nos teus 12 últimos anos foi quando tu te concentraste muito em aprendizagem e técnicas e ferramentas, formações que te levaram, que te levaram muito para a formação e o desenvolvimento humano, neste caso, do ser humano, o autoconhecimento, pronto, um aprofundamento do nosso eu, por assim dizer, certo? É isso mesmo, pronto. E por causa, e tiveste sim, a honra e o privilégio de estar a assistir a palestras, a workshops e a eventos de grandes nomes como o Robin Sharma, que eu também gosto de alguns livros dele, o Tony Robbins, que nunca tive a oportunidade de estar com ele ao vivo, mas vejo muitos vídeos dele, Bob Proctor. Foram alguns dos teus inspiradores e formadores, certo? Houve algum em especial que te abanasse mais, que te dissesse algo mais que tu destaques? Um que me transformou mais, mas que não foi o pontapé de saída. O pontapé de saída foi pelo Bob Proctor, quando ele veio cá ao Pavilhão Atlântico, na altura o Pavilhão Atlântico. E foi aí que eu comecei a perceber como é que funcionava a lei da atração e como é que tudo isto acabava por ter impacto na minha vida. Mas aquele que fez a maior transformação, sem dúvida, foram todas as formações que fiz com o Tony Robbins, que já foram várias e foi a grande transformação. Mas sem o primeiro passo dado há 12 anos, provavelmente não teria chegado ao Tony Robbins com tanta facilidade. Não tinhas entendido, se não tivesse tido o início, não tinhas entendido que o Tony Robbins estava a querer dizer-te depois, não é? Basicamente. Pronto, em termos profissionais, a tua área empresarial é que domina, portanto, o teu foco é muito as áreas empresariais, portanto, as empresas, onde tu fazes formações, onde tu fazes consultoria, pronto. Mas o teu grande propósito de vida é o empoderamento feminino. Isso. Então, surge o teu grande projeto neste âmbito, que se chama Mulheres Guerreiras, ao qual também tenho estado atenta a seguir,
e sei também que, além de eventos que tu já fizeste, e que penso que não fizeste ainda nenhum no Porto, certo? Já fiz um há 2 anos, penso eu. Pronto, ok. Foi um workshop mais pequeno. Ok. Tu vais fazendo mais, mas é em Lisboa, pronto. Mas sabemos de combinar uma coisa assim outra vez aqui no Porto, ok? Porque nós temos aqui muitas mulheres guerreiras, ok? Pronto, entretanto, o que é que eu te quero convidar? Que tu sentes algo àquilo que eu disse sobre ti, algo que tu queiras partilhar, se o quiseres, se achares que faltou aqui qualquer coisa de mencionar, e por outro lado que nos fales, antes de começarmos a falar do nosso tema, sim, não estamos esquecidos do nosso tema, mas é muito importante falar deste teu projeto Mulheres Guerreiras, porque efetivamente é um grande nome, poderosíssimo, e que fala essencialmente para as mulheres. E como é que surgiu, o porquê, qual é o objetivo, e sei também que lançaste um livro agora recentemente, portanto fala-nos disso. Tens aí, boa, muito bem. O título do livro é mesmo esse, Liberta a Guerreira que há em ti. Isto porquê? Porque para mim todas as mulheres são guerreiras, não há uma mais guerreira que outra. A questão da guerreira, mais do que ser lutadora, mais do que ser uma mulher que trabalha, mais do que ser uma mulher que se esforça, é mais o despertar uma consciência espiritual do que propriamente outra coisa. Isto porquê? Porque quando nós despertamos para uma consciência espiritual, nós conseguimos perceber uma quantidade de forças que já existem em nós. Então, muitas vezes nós temos por hábito dizer, eu sou uma mulher guerreira, ou eu esforço muito, ou eu consigo tudo o que quero, e nós não nos apercebemos exatamente do porquê que isso acontece. E o que é que este livro tem? Este livro tem 10 histórias de 10 mulheres completamente diferentes, mulheres reais, que passaram por situações difíceis na vida, por vencer tabus, por vencer medos, por vencer paradigmas, e que todas elas conseguiram atingir aquilo que queriam. Cada uma à sua forma, cada uma à sua maneira, mas conseguiram realmente atingir aquilo que queriam. E este livro, mais do que outra coisa, serve para poder empoderar outras mulheres e também homens, porque o nome Mulheres Guerreiras não significa que seja apenas e só para homens. É, no fundo, utilizar a força que a mulher tem para uma quantidade de coisas que poderemos fazer no futuro. Portanto, este livro é algo que me orgulha bastante. Fiz o lançamento do livro no dia 8 de março. Foi o último grande evento antes do Covid-19. Era isso que eu ia dizer. Tivemos 170 mulheres a celebrar o Dia da Mulher e ao mesmo tempo aproveitei e ofereci o livro a todas as mulheres que lá foram. O livro acaba por reverter para uma associação que ajuda os pais que têm crianças com autismo e acaba por também ajudar essa associação. Ou seja, há uma componente, digamos assim, do livro que não é apenas parte das histórias, mas também uma parte de ajuda. O que eu tenho tido do livro em termos de feedback é fenomenal, porque todas as mulheres se encaixam ou com uma história ou com outra história e acabam por fazer uma coisa que eu por acaso nunca vi ser feita, mas calhar também acaba por ser desconhecimento meu, é porque entram em contacto comigo para oferecer o livro. Pedem-me através do Facebook que envie o livro para uma mulher que querem homenagear, seja até para a França já enviei o livro, ou seja, eu já estou a enviar o livro para muitos sítios, portanto acaba por conseguir através do livro chegar a muitas mulheres. Ok, e isso, eu acho que o livro, no fundo, é a condensação dessas histórias, como tu estavas a dizer, mas também eu acho que é aquilo que nós às vezes precisamos, nós todos no geral, homens e mulheres, ok? Obviamente que as mulheres, porque são um bocadinho mais sensíveis a este tema, pronto, somos mais sensíveis enquanto ser humano, e nós não tínhamos até então, por causa dos velhos padrões, não tínhamos consciência de muitas capacidades, não tínhamos essa liberdade e agora, hoje, cada vez mais temos consciência da nossa autonomia, do tal autoconhecimento que é muito importante, claro. Sabermos quem somos, o que é que estamos aqui a fazer, do tal empoderamento que é muito importante e nós temos todos esse poder, todos. E esse poder também vem pelas histórias, porquê?
porque eu nas histórias tanto conto a história de alguém que foi traído por um sócio e que conseguiu, no fundo, refazer a sua vida, como conto a história de uma mulher que se apaixonou por um homem 30 anos mais velho, como conto uma história de uma mulher que esteve casada há 25 anos e que se apaixonou por uma mulher, como conto a história de um divórcio, ou seja, as histórias são todas contadas pelas próprias, em primeira mão. A única coisa que eu fiz, com a ajuda de uma co-escritora, foi, no fundo, encaixar todas para que pudessem ter um fio condutor. Portanto, todas elas acabam por dar um pouco da sua história e são empoderamentos diferentes, porque são tabus diferentes, são medos diferentes, o livro até acaba com um caso de uma mulher que se apaixonou por um homem casado, que é um tabu gigantesco na nossa sociedade e que fez o esforço e continuou casada e continuou com aquilo tudo e depois no fundo percebeu que realmente amava aquele homem e que não poderia viver sem ele. Ou seja, tudo isto mostra que todas aquelas sujeiras que normalmente se coloca para debaixo do tapete e se finge que não existe porque não se fala das coisas, este livro mostra aquilo que é para ser falado, aquilo que é para ser trabalhado e sobretudo aquele poder que nós temos dentro de nós para libertar aquilo que realmente queremos. No fundo é exatamente isso, é descobrir o poder que temos dentro de nós e com essas tuas histórias. Eu não li o livro ainda, portanto não posso falar, mas por aquilo que tu estás a dizer, eu já o estou a imaginar. Isto é, o facto de nós estarmos a ver uma história que pode ser parecida com algo que nós já vivemos, é inspirador para outras tantas pessoas, porque é uma experiência de vida. E uma experiência de vida, porque é que nós estamos aqui as duas a falar? Porque tu tens uma experiência, eu tenho outra. E isto, as duas juntas, nós vamos casar estas experiências e vamos partilhá-las com quem nos está a ver ou quem nos irá a ver. E, portanto, isso é que é bom, é motivador, é inspirador e, portanto, é fantástico. E o teu projeto, portanto, faz vários eventos, Mulheres Guerreiras, tu organizas vários eventos, vários workshops. Workshops, formações, temos até um plano agora de 8 sessões que se chama A Magia do Universo. Tivemos uma que era sobre as leis do universo, da qual tu também fizeste parte, e agora vamos ter outra que se chama A Magia do Universo. E na Magia do Universo o que nós vamos ter é uma quantidade de ferramentas que nos ajudam a fazer com que esse tal lei da atração, que nós já vamos falar daqui a pouco, realmente possa funcionar para nós. Muito bem, ótimo, ótimo. É fantástico. Já vamos falar da lei da atração. E não se esqueçam que é importante ter caneta e papel. Porque a Rita assim surpreende-nos assim a meio do nada, como nos nossos exercícios, não é? Como na nossa formação. Vocês, caneta e papel, eu estava sempre a escrever, mas agora vamos fazer este exercício. Portanto, ela é bem capaz de nos desafiar a fazer aqueles uns exercícios. Provavelmente. Não é? Queria só dizer-te que temos pessoas a ver-nos do Uruguai, o que é fantástico. Maravilha. O Zé Barril diz que no Uruguai ainda é dia e, portanto, diz bom dia. Temos aqui o Tonho do Siri que diz que manda um abraço para o meu primo, ele é carioca e gosta muito de você. O nome dele é Thomas Tubano. Pronto, ok. São todos bem-vindos, são pessoas que nos estão a ver, são pessoas que estão a associar-se a nós, a este momento de partilha e de inspiração, portanto, ótimo. Quantos mais, melhor, e aproveitem como nós estamos a aproveitar também esta conversa, isso é que é o mais importante. Pronto, já falamos do teu projeto, Mulheres Guerreiras, agora, seres tu próprio, e lá vamos começar pelo bio, seres tu próprio, tudo o que nos acrescenta, o que nos faz desenvolver, despertar consciências, entender o significado da vida. E levamos agora ao tema Lei da Atração. Mas antes disso pergunto, há uma pergunta muito importante que é quem somos e o que somos. Eu acho que são estas as perguntas no nosso autoconhecimento que nos levam a todo este processo de desenvolvimento, de aprender, autorreflexão, e que nos leva a tomar a consciência daquilo que efetivamente somos, do que é que estamos aqui a fazer, qual é o nosso propósito de vida, e que somos também co-criadores da nossa realidade. Mas agora já não vou falar mais, agora és tu que vais falar.
Porque és tu que vais falar sobre a lei da atração, o que é, como é que funciona, ou se não é bem assim. Diz-me tu. Então, para poder explicar um pouco a lei da atração, é preciso perceber o que é que nós somos, em primeiro lugar. Okay? E nós aprendemos isto no 8º ano, que nós somos energia, que somos feitos de átomos e que dentro dos átomos existem os neutrões, eletrões e prótons. Energia positiva, energia negativa e energia neutra. Mas depois, durante todo o resto da nossa vida, nós esquecemos que somos energia, porque ninguém aprofunda esse conhecimento na escola. Continuamos a ter os mesmos tipos de conhecimentos que tínhamos antes praticamente do 25 de Abril, em que se aprofundava uma quantidade de temáticas e era aquilo que ficava. Okay? Então, o que é que eu quero dizer com isto? Quando nós temos um átomo, e o átomo é feito de energia, 99% desse átomo é vácuo, é vazio. O que significa que nós só temos matéria porque dentro desse átomo existe energia que se mexe. Okay? E é por existir energia que se mexe que nós conseguimos ter matéria. Então, nós somos matéria e dentro de cada um de nós existem milhões de átomos que, ao se juntar, formam o nosso corpo. É por isso que, se vocês pensarem, por exemplo, quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, que uma pequenina célula acaba por se transformar noutra, é assim que nós aparecemos, certo? Ou seja, é apenas de um pequeno átomo que nós acabamos por conseguir construir uma quantidade de coisas que depois fazemos no nosso corpo. Então, o que é que nós somos? Nós somos energia. Tanto o nosso corpo é energia, como o computador é energia, como o livro é energia, como o papel é energia, como o copo d'água é energia. Tudo tem a mesma matéria, tudo tem a mesma forma, digamos assim. O que é que acaba por acontecer? Acabamos por nos juntar os átomos de forma diferente. É por isso que um copo é de vidro, eu não sou de vidro, mas tenho carne, e dentro da minha carne eu tenho os músculos, e tenho as veias, e tenho os ossos, que têm composições diferentes. Então, se nós aprendemos isto na escola, que somos energia, depois ao longo do tempo nós esquecemos que somos energia, e depois não percebemos qual é o impacto que isso tem na nossa vida. E achamos que temos uma coisa que se chama emoções, e que essas emoções são separadas de nós. Ou então pensamos muitas vezes que vêm do nosso cérebro. Isso é o nosso cérebro, isso são as coisas que eu penso que me fazem sentir essas coisas. Infelizmente não é assim. E já existem muitos estudos em termos científicos que provam que não. Um daqueles que eu mais gosto, e foi um dos livros que acabei por reter mais informação para poder passar aqui a outro tipo de consciência acerca daquilo que nós somos, é um autor chamado David Hawkins. Okay? E o David Hawkins fez um livro que se chama The Power and the Force, versus the Force. E o que é que ele significa? Significa que nós, para além destes átomos e desta energia que se mexe, ela vibra. E existe então uma coisa que se chama a lei da vibração. Isso sim é uma lei. Isso é uma lei que é constante a todo o universo. Porque tudo o que nós somos é vibração. Agora, muitas vezes, aquilo que nós associamos à chamada lei da atração, que isto foi um nome específico que uma autora, a Rodin Bryan, acabou por dar para conseguir encaixar uma quantidade de conceitos. Então, o que é que esse livro acabava por dizer? Ok, tudo o que eu pensar, se eu sentir, eu materializo. Isto é tudo muito bonito, funciona tudo muito bem, mas eu não me posso esquecer que eu não posso só pensar, sentir e ter. Eu tenho que saber o que é que o meu corpo está a vibrar, porque é a lei da vibração que funciona para nós. Quase que se nós tivéssemos que substituir a lei, o nome, não é tanto a lei da atração que funciona, mas sim a lei da vibração. Porque tudo no mundo, tudo no universo vibra. Hermes Trismegisto, milhares de anos antes do nascimento de Cristo, já dizia: tudo o que existe vibra. Então, se nós já temos este conhecimento há tantos anos, e se os próprios egípcios já sabiam disto há tanto tempo, infelizmente o que foi acontecer, e porque nós passámos por uma idade média em que o conhecimento era quase nulo, em que havia muitas poucas pessoas que sabiam ler, não sabiam interpretar os livros, não sabiam uma quantidade de coisas, quase que se voltou à estaca zero. Quando nós temos civilizações como a egípcia, como os romanos e como, por exemplo, os gregos, que tinham um conhecimento e um manancial gigantesco acerca de nós. De como é que nós funcionávamos, o que era importante
importante fazer, o que é que não era importante. Ou seja, aquilo que existia antigamente é aquilo que acaba por acontecer agora e existir da mesma forma. A diferença é, nós não somos ensinados, não nos explicam, não nos passam essa informação. Porquê? Porque servem um programa, até vos digo, escolar, que é muito limitado. Exatamente. Porque nós formos fazer várias investigações, e não é preciso ir para fora, basta fazer investigações no mundo da internet hoje em dia. A quantidade de provas científicas que nós temos acerca da vibração do nosso corpo, a vibração que está presente dentro da água, dentro deste copo, dentro da minha camisola, dentro do fio, dentro do meu cabelo, de tudo, acaba por ser aquilo que atrai para nós aquilo que nós vibramos. Nesse livro do David Hawkins, nós temos uma escala das emoções. Nessa escala das emoções, nós vamos desde 0, que é quando morremos, quando não estamos cá, até aos 700. E quando nós olhamos para essa escala, nós conseguimos perceber que sentimentos como a culpa, como a raiva, como o desejo, a inveja, uma quantidade de sentimentos que nós temos, acabam por ser sentimentos de uma frequência mais baixa. Então, ao ser de uma frequência mais baixa, esse David Hawkins fez um estudo em termos da população a nível mundial, em que 85% da população a nível mundial vibra a menos 150. Isso é interessante o que tu estás a dizer, porque eu amei a escala no curso que estive a fazer contigo, que é fantástico, onde nós realmente conseguimos medir em termos de numeração, a percentagem do que é que cada emoção nos faz sentir, ou como é que nós vibramos por causa de estar a sentir essa vibração, e é realmente fantástico, porque nós, e depois, como tu estavas a dizer, 85% da população mundial vibra numa vibração mais baixa, que são... Exatamente, que são o medo, a culpa, a raiva, tudo isso são os principais. Eu não tenho aqui a imagem, eu até tirei fotografia na altura. O orgulho, por exemplo, o orgulho também é uma vibração baixa, a questão do ego, exatamente, é uma vibração mais baixa. E depois, a partir da vibração de gratidão, do amor, do altruísmo, vai começando a subir. E, portanto, se tu estás... Isso é uma coisa muito importante de explicar, porque nós atraímos, e pegando naquilo que eu ainda agora, há pouco tempo, ouvi do teu curso, não é? Eu sou aluna, não é? Sou aluna, sou... Vamos ver o que é que aprendeste. Vamos fazer agora um teste. Nós, efetivamente, atraímos para nós tudo aquilo que nós precisamos para a nossa evolução, ok? E em vez de nós estarmos a pensar, mas aconteceu-me isto, ou aconteceu-me aquilo, ou nos tornarmos vítimas, não, nós não podemos fazer isso, porque nada acontece por acaso, não existem acasos, não existem coincidências, e todos somos um. Só que, efetivamente, se tu vibrares, ou se nós vibrarmos, através de uma emoção, através de algo que nos aconteça ao longo do dia, em que nos arreliou, que nos chateou, que nos frustrou, que nos estressou, isso faz-nos ficar com esse sentimento, e isso faz com que a nossa vibração baixe. Então, tu fizeste um exercício fantástico no teu curso, em que nos fizeste pensar em momentos em que nos faziam melhorar e aumentar a nossa vibração. E que em 3 momentos apenas, não sei se tu estavas a pensar em fazer alguma coisa deste género hoje, mas pronto. Mais daqui a bocadinho, deixa-me só explicar mais algumas coisas para as pessoas poderem encaixar-te. Ok, então ok. Então explica tu e depois eu... Mas isto só para dizer que realmente esta lei da vibração é uma lei muito simples, que é realmente nós atraímos para nós aquilo que nós estamos a vibrar. Se nós estamos a vibrar em amor, atraímos amor. Se nós estamos a vibrar em medo, nós vamos atrair mais acontecimentos de medo, certo? É isso mesmo. Isto é um bocadinho difícil de entender, porque a maior parte das pessoas dizem aquela situação do espelho, não é? Nós estamos a atrair o que precisamos para aprender, para nós evoluirmos, o porquê disto nos está a acontecer, mas eu acho que é um bocadinho
é um bocadinho importante, ainda antes de falares mais da lei da atração, falares mesmo da vibração. Porque se a lei da vibração é muito simples. O que é que a lei da vibração diz? Tudo o que vibra baixo, volta baixo. Tudo o que vibra alto, volta alto. É uma lei simples. Toda a gente entende. Okay? Maravilhoso. Maravilhoso. Ou seja, se eu pensar este tipo de sentimento, pensamento, sensação, recordação, memória, o que quer que seja, que eu estou a ter neste preciso momento, é algo que vibra baixo ou vibra alto? Ora, como é que eu sei se vibra alto, se vibra baixo? Mais do que saber a escala que nós temos de cor, que seja de cor, é saber, ok, isto é um sentimento que me deixa bem? Me deixa cheia? Se me deixa de coração cheio? Não. Então, se não me deixa, é sempre uma vibração negativa. Tudo que não me deixa numa posição positiva é sempre negativo. Só que às vezes é disfarçado. Uma sensação de medo, uma sensação de ser incompleta, de não conseguir fazer, de eu não gostei daquela frase daquela pessoa, aquilo disse-me assim, isto vai correr mal, vem não sei. Tudo isto é negativo. E aquilo que nós acabamos por fazer é nós vibramos tanto tempo nisto que acabamos por atrair para nós situações que nos fazem voltar a viver o mesmo. Imagine o universo como se o universo não tem cabeça, não tem pensamento, não tem pessoa, não tem nada. O universo é uma quantidade de leis que funcionam em conjunto. Okay? Numa primeira fase espiritual vamos falar assim para ser mais fácil. Então, se nós pensamos assim, a lei funciona para toda a gente, eu sei que se eu vibro baixo, eu atraio coisas baixo. Porque o universo não vai distinguir o que é bom para mim do que é mau para mim. Ele diz assim, baixo, então queres coisas baixas, então toma lá mais. Não, tu afinal queres coisas que vibram alto, então toma lá mais coisas que vibram alto. E isto é implacável. Isto funciona sempre, a toda a hora, com todas as pessoas, quer as pessoas queiram, quer não. Só que infelizmente... Ouviram bem? Diz. Ouviram bem o que a Rita está a dizer? Isto é fantástico, mesmo. O universo ele não distingue, como tu dizes, não é? Se é bom ou é mau. Se tu vibras naquela vibração, ele vai perceber que é aquilo que tu estás a atrair para ti. Portanto, isto para ti. É o que tu queres. Para ti, exatamente. E como vocês viram, pela forma como a Rita disse, isto é simples. Não é verdade, tu pões as coisas tão simples, explicas a coisa tão fácil que eu acho que nós só não entendemos se não quisermos. A única coisa é que pode ser mais difícil nós mudarmos esses padrões. Claro. Okay? Isso é outra questão, que é o facto de nós termos os tais condicionamentos, toda a vida nós estarmos habituados ou não sabermos, ou não termos consciência, e de repente vem algo que nos diz não é nada assim, e tu vibras no medo, vais ter medo, ou tu vibras na alegria, estás numa vibração mais alta e vais ter mais acontecimentos de alegria que te vão deixar mais alegre. Eu dou-te aqui um exemplo. Lembras-te quando nós éramos mais pequenas e alguns de nós podiam ter medo dos cães quando passavam na rua? E nunca ouviste dizer, não mostres o medo, senão o cão sente. Verdade. Pronto, e isto ninguém acha estranho. A questão do medo não é que o próprio cão, salvo seja, o que é que ele ia sentir? A vibração. E ao sentir aquela vibração, ele ia reagir àquela vibração. Nada tem a ver com se eu tinha medo, se eu não tinha medo, se me gostava, se não me gostava. Só que, infelizmente, as pessoas acabam por achar que é tudo igual, todos vimos fazer o mesmo, todos vimos passar pela mesma vida com as mesmas situações, e quem está fora destas situações então está errado. Então, aquilo que é importante perceber é que cada um de nós está a viver exatamente aquilo que quer. E quando eu digo aquilo que quer, é aquilo que vibra. Porque o mudar a vibração é muito fácil, e daqui a bocadinho eu já vos vou mostrar aqui alguns exercícios para vocês poderem fazer. Mas o mudar a vibração é rápido. Não é difícil. O que muitas vezes as pessoas acham mais difícil é manter a vibração mais alta. Ora, o que é que nós acabamos por fazer? Acabamos por adotar um sistema como se fôssemos seres perfeitos, que têm que estar sempre em cima. Então, aí é que está o erro. É quando eu não me permito ter outro tipo de sentimentos. Os sentimentos de medo, de orgulho, de raiva, de chatice, do que quer que seja, existem para nós os sentirmos.
E existem para nós os sentirmos de uma forma em que eu tenho que conseguir entender o que é que aquele sentimento me está a despertar. Então, quando eu penso, eu não posso sentir isto, eu não posso sentir isto, eu não me permito viver. Porque a vida é um alto e baixo. Anda sempre assim. Se vocês repararem, quando nós morremos é quando o sinalzinho da máquina faz pi e ficamos assim. E deixa de fazer assim. Quando nós estamos a fazer o tic, 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 é quando estamos vivos. E é isso que é suposto. A nossa vida, o propósito da vida, e é o propósito da vida, muitas vezes as pessoas fazem do propósito da vida uma coisa gigantesca, muito grande, cheia de complicações, e eu tenho que mudar o mundo, e eu tenho que mudar não sei o quê. Não, eu tenho que ser feliz. Esse é o propósito. O propósito da vida. Sim, verdade. É ser feliz, ponto. Nós, quando decidimos vir a esta vida, decidimos ser feliz. Só que muitas vezes trazemos as tais crenças, os tais paradigmas que herdámos dos pais, da família, dos amigos, quando éramos crianças, e aquilo que faz é manter um tipo de pensamento em que eu estou tão condenada, salvo seja, à vitimização, que eu tenho que passar a minha vida como se fosse um calvário, como se fosse uma coisa que eu não posso mudar, como se fosse uma coisa que eu tivesse que ficar. Mas deixa-me dizer-te isso é uma das coisas, a questão da vitimização, mas também a outra coisa é, realmente existe aquela falsa ideia, e tu agora disseste uma coisa muito importante, que o propósito da vida é nós sermos felizes, e muitas vezes nós achamos, lá está, pelos padrões, pela educação, pela sociedade, de que nós, para sermos valorizados, temos que fazer grandes coisas, ok? Temos que fazer grandes obras. Então, se nós não fizermos grandes coisas, grandes obras, não formos grandes empreendedores, whatever, nós não estamos a fazer aquilo que devemos fazer e sentimos-nos diminuídos. E, portanto, isso é falso, porque realmente nós vivemos a esta vida para sermos felizes. Deixa-me só interromper e dar olá e cumprimentar aqui algumas pessoas. Mandar um beijinho para a Lívia Serafim, que é uma pessoa fantástica que eu tenho tido a oportunidade de falar também e está no Brasil. A Glória Gomes, que também se juntou a nós já há pouco. A Adriana, que perguntou se não seria a lei do retorno, no fundo aquilo que nós temos, não é? Exatamente, e a Antonieta, que também se juntou há pouquinho a nós. Boa noite também, Antonieta, bem-vinda, bem-vindos a todos, espero que estejam a gostar e coloquem as vossas questões, que nós, na medida do possível, vamos respondendo, não é? De forma a não cortar aqui já basta eu para cortar, não é? Estás a seguir o que estou eu aqui a cortar e não, ainda não é para falar disso agora. Já basta eu. Não, estou a brincar. Mas sim, agora podes continuar e falar efetivamente do que tu ias falar, ou da lei do retorno, conforme dizia a Adriana, se quiser. Eu vou falar um bocadinho da lei do retorno. Não existe a lei do retorno. Okay? Existe uma lei que se chama a lei da causa e efeito, que não é a lei do retorno. A lei do retorno, por si só, tem como se fosse uma moralidade acrescida. Do que eu faço, retorna. Não é o que eu faço, retorna. É eu causo algo e o efeito é recebido. E esta é uma lei do universo que também é extremamente importante para eu e cada um de nós, conseguirmos entender como é que eu posso funcionar. Isto porquê? Porque as pessoas acham que a lei do universo é apenas uma. Existem 43 leis do universo. Okay? Hoje não vamos ter tempo de falar de todas, mas existem 43 leis do universo. A lei da vibração é apenas uma. Mas posso só dizer que quem quiser, fique atenta à página da Rita, porque tem um grupo que é o grupo das Mulheres Guerreiras, e tem a página dela, onde ela vai divulgando estes curso este que eu fiz durante 8 semanas, onde foram exatamente sobre as leis do universo. Portanto, fiquem atentas porque ela vai fazendo estas formações que são interessantíssimas, muito práticas, de 1 hora, um bocadinho mais. E aproveito e digo olá, Joana Almeida, que também
Então é uma das pessoas que fez o curso connosco e, portanto, vocês podem ter acesso a esta informação porque a Rita vai simplificar a propósito do que ela estava a dizer. Não nos vai dar as 40 e tal leis, não, mas vamos falar de 8 leis que nós falamos. 10. Das 10 leis, e uma delas é a lei da causa e efeito. Pronto, era o que estava a falar agora. Pronto, é só uma... O que aqui também é importante perceber, destas 43 leis, eu não posso separá-las e vivê-las separadamente. Eu tenho que saber que elas existem, existe a lei universal, e depois existe a lei do amor, a lei da misericórdia, enfim, uma quantidade de leis. Mas eu não posso pensar que eu estou a respeitar esta lei, portanto está tudo bem. Ora, se eu não olhar para a lei da causa e efeito, se eu não olhar para a lei da misericórdia, se eu não olhar para a lei do amor, se eu não olhar para uma quantidade de leis que funcionam em conjunto, é como se, imaginem, uma mesa com vários pés e eu de repente vou tirando os pés e digo, não, eu só quero trabalhar com esta lei, só esta lei é que me interessa. Por isso é que muitas vezes as pessoas acabam por associar esta lei da atração, falam muito da lei da atração como se ela só funcionasse sozinha, mas a lei da atração muitas vezes não funciona, porque as pessoas fazem assim, as pessoas pensam, dizem, ok, o que é que eu quero? Eu quero isto. Agora eu vou pensar que eu já recebi isto, eu vou sentir que já recebi. E depois fazem assim, que é como quem diz, então, ninguém me dá. E é aqui que está o erro. Porque a lei da atração, aquilo que faz é fazer com que as situações que me vão permitir receber aquilo aconteçam. Só que as pessoas acham que não, é estender a mão e dizer assim, a lei da atração dá cá aquele cargo, ou aquela casa, ou aquele carro, ou aquele marido, ou aquele filho. Não é assim que funciona. Aquilo que funciona mesmo é olhar e pensar, ok, ela existe como uma lei que funciona. Se eu vibro alto, vem alto. Se eu vibro baixo, vem baixo. Contudo, eu não posso nunca me esquecer que existem uma quantidade de outras leis que dão sustentação àquela. Então, para vocês perceberem aqui como é que funciona a lei da atração e como é que vocês, desculpem, a lei da vibração e como é que esta lei da vibração pode funcionar na vossa vida. Se tiverem caneta e papel, esta é a altura de pegar numa caneta, pegar no papel, ok? E aquilo que eu vos vou pedir, apenas em 30 segundos. E porquê 30 segundos? Para não dar tempo à vossa mente de ir buscar desculpas de não consigo encontrar. Em 30 segundos vão escrever os 5 momentos que vocês consideram os mais importantes da vossa vida. Vamos lá, 30 segundos. Não é preciso descrever, é só este momento, este momento, este momento, este momento. São 5 momentos que vocês são os mais importantes da vossa vida. Eu já tenho. Pronto, já fiz. Vou só dar aqui mais 10 segundos, que eu estou aqui a contar. Tu és ótima a contar o tempo. Não vamos ser 30, senão depois... Olha, a Lívia do Brasil, um beijinho grande, Lívia, para si. Diz parabéns pelo assunto escolhido e pela excelente convidada. Obrigada, muito obrigada. Agradeço de coração. Então, vamos ver. Estes 5 momentos foram momentos que vocês consideram os mais importantes da vossa vida, são momentos em que vocês, quando pegam na caneta e no papel, escrevem e sentem-se bem a escrever, certo? Agora vamos escrever os 5 piores momentos da vossa vida. Vamos lá, 30 segundos. Mais 10 segundos, vamos lá. Preciso mais, 10 segundos, mais 10 segundos. Então, como vocês repararam, quando nós falamos dos 5 primeiros mais importantes, nós lembramos-nos deles automaticamente e escrevemos, e quando escrevemos, até escrevemos com um sorriso na cara. É aquele sentimento de bom, de aconchego, eu acabo por me sentir bem ao recordar. Quando eu vos falei dos 5 piores, vocês bloquearam e tentaram não ir à recordação.
Aqueles que fizeram um esforço de ir à recordação, quando escreveram com uma certa dor, uma certa angústia. Parece que custou. Parece que quando vocês passaram para o papel, aquilo foi um momento doloroso. Certo? É assim que vocês conseguem perceber qual é a vibração. Não é difícil. A vibração é pensar, ok, isto está-me a encher, estou a sentir-me bem, estou a sentir-me feliz em pensar neste momento, em viver este momento, em recordar esta situação, ou ao contrário. Porque muitas vezes encontram-se milhares de ferramentas e milhares de formas de mudar a vibração. É só perceber, ok, eu estou-me a sentir bem ou não. Não, então eu tenho que fazer alguma coisa. Ok? Então dou-vos o terceiro passo. Ok? Ou seja, no primeiro passo vocês conseguiram perceber se aquele era o momento em que vocês se sentiam bem. No segundo, ok, sinto-me mal, não gosto. Qual é que é o passo? O que é que eu posso fazer para alterar? Então vocês vão escrever 5 coisas também que vocês adoram fazer. Também têm 30 segundos para fazer. Vamos lá, 30 segundos. 5 coisas que vocês gostam de fazer, que vos dá prazer, que vocês gostam, que fazem com um sorriso de orelha a orelha, que sentem-se felizes. Era isso que eu já estava a dizer. Já estamos a sorrir. Pronto, então vá. Vamos lá. 20 segundos para escrever. Então, conseguem perceber como qualquer uma desses 5 pontos, dessas 5 ações que vocês gostam de fazer, vos muda a vibração de um segundo para o outro. Ou seja, eu sabia que ia dizer alguma coisa antecipadamente, vês? Ou seja, ou seja, vocês conseguem perceber como qualquer uma destes 5, de um segundo para o outro, vocês mudam. Claro que o pensamento negativo pode cá ficar, a memória negativa pode cá ficar, mas se eu passo a fazer uma coisa que eu gosto, a minha vibração muda. Então, a partir do momento que vocês utilizam isto como uma ferramenta, vocês conseguem alterar. Vamos imaginar que uma das coisas que vocês dizem que vos faz sentir bem é, por exemplo, ouvir uma música específica. O que é que vocês têm que fazer? Têm que ter sempre essa música pronta no telemóvel para qualquer coisa que vos dá, vocês dizem, epá, eu fiquei com uma vibração, então peraí, deixa-me cá pôr uma música que me deixa bem disposta. Imaginem que é cantar. Ok, cantar o quê? Que música? O que quer que seja. Ou ver fotografias dos meus filhos, ou dos meus netos, ou do meu marido, ou da minha mulher, quem quer que seja. É aquelas pequenas ferramentas, aqueles pequenos segundos que vos vão fazer mudar a vibração. Porque mudar a vibração é rapidíssimo, não é doloroso, não é difícil. Claro que quando nós queremos fazer um trabalho mais aprofundado, existem aqui uma quantidade de exercícios que depois podem ser feitos de outra forma. Mas eu estou-vos a dar uma ferramenta super fácil, simples e que é muito fácil de utilizar em qualquer momento. Fantástico. Eu a minha vibração em baixo, utilizo uma daquelas 5, porque depende do sítio onde eu estou, depende com quem estou, se estou sozinha, se não estou, se estou em casa, se estou fora, e eu coloco aquele momento. Eu sei que à partida, por exemplo, uma das minhas 5 coisas é dançar. No momento em que, de repente, eu fico com a minha vibração em baixo, eu punha música alta e nem que eu ando só a fazer palminhas de um lado para o outro quietinha. Que eu vos garanto que, passado 5 minutos, eu já não tenho aquela vibração. Porquê? Porque já habituei o meu corpo a outra coisa. Isto não é difícil. E automaticamente tu mudas a tua vibração e vais subir a tua vibração. Se antes estavas com uma emoção ou com um sentimento negativo, com algo que te estava a contrariar, com tensão, tu mudaste a vibração só com um pensamento, com algo que te fez subir. É muito simples. E, aliás, nós vemos isso pelos... a Joana diz obrigada por este momento, a Joana Almeida também diz verdade, incrível, a Adriana diz incrível, é mesmo, a Joana também diz é mesmo assim, portanto, e é mesmo assim, nós estamos a testar agora isto e que nós todos podemos testar isto no nosso dia-a-dia, e isto que a Rita está a dizer são ferramentas muito simples, é como ela diz, poderíamos fazer coisas muito mais, não é? Muito mais complexas, claro. Conhecer muito mais estas leis.
Desculpa, Paula, é um bocadinho quando nós queremos fazer aqui uma diferença à la longa, uma diferença que dure, então há um trabalho mais profundo a fazer. Quando nós só queremos fazer a mudança naquele momento, então pode ser uma ferramenta mais simples. Exatamente, sem dúvida. E, portanto, a Lívia diz, manter a vibração elevada é o segredo para a felicidade, sem dúvida. Obviamente, é mesmo o segredo que é desvendado, mas é a grande dificuldade no nosso dia-a-dia, pelo dia-a-dia que temos, pelas correrias, pelas incertezas, pelo trabalho, pelas 50 mil responsabilidades, porque realmente as mulheres então ainda são peritas nisso, nas 50 mil coisas que fazem, e acabam de ter sempre uma energiazinha extra para fazer mais qualquer coisa. Bom, mas isto tudo para dizer que realmente o medo acaba por acontecer, o medo, a insegurança, a frustração, porque temos uma expectativa que algo aconteça de uma forma, e pronto, ainda hoje era o que eu dizia, não, quer dizer, perdemos uma pessoa conhecida e amiga e, portanto, de repente, isso, naquele momento houve é impossível nós mudarmos, claro, ou não sentirmos uma dor e uma perda e um choque. Obviamente que temos que, naquele momento, sentir, como tu dizias, não é? Sentir, e foi o que fizemos, sentimos, inclusive oramos por esse amigo, emocionamos, obviamente, e pronto, e depois, lentamente, continuamos a viver e começamos a pensar nessa pessoa que tinha acabado de partir de uma forma positiva, de uma forma, que já tinha terminado aqui a vida dele e que outras coisas estarão para ele fazer noutros planos. É que ele partiu. Portanto, isto muda e a nossa vibração vai mudando. Portanto, é este o grande exercício. E agora, como é que nós realmente conseguimos atrair, agora de uma forma também mais prática, como é que nós conseguimos atrair efetivamente para aquilo que nós queremos para a nossa vida? Como é que nós conseguimos, alinhando as tais leis, como tu dizias, não é? Não vamos só ter uma e pronto, não é assim. Como é que vamos alinhar as leis e vamos atrair para nós aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nos faz feliz. Como é que o fazemos? Então, de uma maneira muito simples, é alterar a vibração, ponto. A questão é como é que se altera a vibração. Então, imaginem, como se a lei da vibração ou a lei da atração, o chavão da lei da atração, funcionasse como se fosse apenas uma das regras, vamos fazer aqui a comparação ao código da estrada, ok? É apenas uma das regras. Ora, quando vocês tiram uma carta, o que é que acaba por acontecer? Eu tenho que saber conduzir o carro, eu tenho que saber interpretar o código, eu tenho que saber quais são os meus limites, eu tenho que saber quais são as minhas velocidades que me são permitidas, como é que eu tenho que me comportar no carro, se eu tenho que usar cinto, se eu não tenho que usar cinto, se eu posso estar a falar ao telemóvel ou não. Ou seja, há uma quantidade de leis que nós acabamos por perceber. Como leis, não só leis, comportamentos, ações, sensações, pensamentos. Ora, se eu quero atrair para mim alguma coisa na minha vida, seja o que for, seja em termos financeiros, e normalmente eu falo em termos financeiros porque é aquilo que as pessoas procuram mais, parece quase como se quisessem a chave do dinheiro imediato, ok? E a lei da vibração funciona como a chave do dinheiro imediato se a vossa vibração estiver alinhada da forma certa. Okay? Isto funciona para o dinheiro, como funciona para o amor, como funciona para a saúde, como funciona para as relações, como funciona para o sucesso, funciona para tudo. Então, se eu quero saber como é que eu coloco isto em marcha, como é que eu transformo isto, um mecanismo, a primeira coisa que eu tenho de fazer é perceber, ok, qual é a minha vibração, o que é que eu estou a sentir? E muitas vezes é aqui que as pessoas não dão um salto. Porquê? Porque perceber o que nós estamos a sentir é aquilo que muitas vezes bloqueia a nossa mente. E nós temos 3 tipos de mente. Okay? Nós temos uma mente consciente, nós temos uma mente subconsciente ou inconsciente, como quiserem chamar, e depois nós temos uma lei superior. E é nessa lei superior que nós estamos ligados ao universo, digamos assim. Então, eu para mudar a minha vibração, eu tenho que mudar 2 grandes coisas. Primeiro, o que eu penso, depois, o que eu sinto. Ora, se eu não sei o que eu penso, se eu não ganho consciência do que eu penso, se eu não ganho consciência daqueles microsegundos de pensamentos que me vêm assim que eu acordo, é normal que eu não consiga mudar a minha vibração.
Se eu depois, ok, eu faço um esforço, eu mudo o meu pensamento, mas eu não mudo a minha emoção, eu continuo com aquilo dentro de mim, eu continuo com aquela raiva, eu continuo com aquele medo, eu continuo com aquela insegurança, eu continuo com aquela quantidade de coisas aqui dentro, o que é que me vai acontecer? A minha vibração automaticamente vai baixar. Por mais Deixa-me só fazer... Força. Deixa-me só fazer aqui uma coisa que é importante, que é a tal congruência entre aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. Isso. É isso mesmo. Só não adianta dizeres, ok, eu vou ficar positivo, ou eu vou ter um bom dia, mas ao mesmo tempo dentro de ti, tu não estás a sentir isso. É aquele tipo de pessoas que, imagina, de manhã até fazem uma meditação e tal, dizem, não, hoje o dia vai-me correr muito bem. Ok, chegam lá fora e a primeira coisa que fazem é alguém lhes passa à frente no trânsito, e a primeira coisa que fazem é apitar e dizer, então, passaste na minha frente? Mas não faz mal, como eu já fiz a minha vibração anterior, está tudo bem. Não está. Porque logo naquele momento cortar tudo aquilo que estive a fazer. Exatamente. Agora, nós somos seres humanos e a questão de sermos seres humanos significa que nós temos emoções também negativas e não tem mal. O que tem mal é permanecer naquilo que é negativo. Vamos imaginar, aquela pessoa passa-me à frente, eu apito e depois eu vou o caminho todo daqui até à minha próxima reunião a pensar naquela pessoa e que aquela pessoa não devia ter feito aquilo. Yeah. Isso é o que está errado. Eu naquele momento posso sentir raiva. Ok, senti raiva, identifiquei que senti e digo, ok, tudo bem, não vou continuar com esta vibração porque isto não é suficientemente importante e muitas vezes eu acabo por dar aqui um exercício que também é muito simples. Quando nós queremos perceber os nossos pensamentos, nós temos uma escala, digamos assim. Imaginem uma escala de 1 a 10. Se eu tenho um pensamento e esse pensamento me causa uma sensação negativa, a primeira coisa que eu faço ao olhar para esse pensamento é pensar, ok, então, de 1 a 10, qual é a importância deste pensamento para mim? O 1 é daqui a umas horas não me lembro, daqui a 10 minutos não me lembro, e o 10 é eu vou-me lembrar disto daqui a 20 anos da minha vida. Ora, quando eu começo a selecionar os pensamentos, quando eu começo a perceber, eu penso assim, ok, se isto é um pensamento negativo, que eu daqui a 10 minutos não me vou lembrar dele, vale a pena me estar a preocupar agora? Não. Então, sai. Então escolho uma das tais 5 coisas que me ajudam e consigo de uma forma fácil sair daquela vibração. Mas primeiro eu tenho que olhar para os meus pensamentos, eu tenho que perceber o que eu penso, eu tenho que perceber o que eu sinto. E aqui é a grande dificuldade, porque as pessoas não querem identificar o que pensam, não querem identificar o que sentem, porque sabem que vão ficar magoadas, porque não vão gostar daquilo que vão ver. É mais fácil deitar o dedo e dizer a culpa é daquela pessoa do que dizer a culpa é minha, que eu não fiz isto certo. E aqui a questão da responsabilização acerca da nossa vida, ela é gigantesca quando se entende a lei da vibração. Porquê? Porque é quando eu tenho a certeza que tudo o que existe na minha vida, existe porque eu criei a minha vida. Criei como? Através da minha vibração. Não quer dizer que eu, conscientemente, tenha atraído aquela coisa negativa para mim. O que significa é que eu, de alguma forma, eu andei a vibrar. E andei a vibrar naquela situação. E por vibrar naquela situação, o universo criou para mim aquela situação. Por isso é que mudar a vibração é algo que se faz com o tempo, isto não é uma coisa automática. E nós não vimos a este mundo, a esta vida, a esta terra, onde quiserem chamar, do ponto de vista perfeito, ser perfeito, que está sempre lá em cima, que só tem pensamentos de pureza, que eu acordo e estou sempre alinhada. Isto não é viver. Isto é imaginar e projetar uma coisa que não é real. Se eu venho com sentimentos para ser vividos no pipo, no subir e no descer, então é para ser vividos porquê? Eu não sei identificar a felicidade sem identificar aquilo que é negativo, aquilo que é infeliz, aquilo que me deixa triste, aquilo que me faz chorar. É como se aquilo que existisse na nossa vida e as situações que nós não gostamos servissem para nos despertar a consciência daquilo que nós realmente gostamos. Então, o que eu vou repetir mais daquelas coisas que eu gosto? Sem dúvida. E eu acho que uma das coisas muito importantes que tu acabaste de dizer foi exatamente isso. É o que eu penso e o que eu sinto.
Isto é muito importante, realmente termos consciência daquilo que nós pensamos, que muitas vezes não temos. Temos milhões de pensamentos e que quando damos conta deles são pensamentos muito negativos, não são nada abonatórios, quer seja a nosso favor, quer seja a favor dos outros. E por outro lado, era aquilo que tu dizias, não tem mal nenhum nós termos emoções menos boas, porque elas estão cá e nós temos-las. Nós temos o medo, nós temos a raiva, nós temos a frustração, nós chateamos-nos no trânsito, há dias em que corre tudo, ou começam a correr as coisas todas mal, e nós todos temos isso. Não é possível as pessoas, ou não há ninguém no mundo que tenha dia ou um estado sempre de felicidade plena. Não é possível. Portanto, nós temos estes altos e baixos, nós temos estes desafios e além dos desafios é aprender a lidar com isto sem culpa. Ok, eu senti, como tu dizias e muito bem, estes teus exemplos são fantásticos, vamos no trânsito e, ok, acabaste de fazer uma meditação fantástica e achas que já fiz a minha meditação, portanto eu vou ter um dia fantástico, eu já fiz o meu dever, já fiz a minha tarefa, não é nada disso, é estarmos atentos constantemente a cada momento, a cada pensamento que temos, porque isso leva-nos a uma emoção e isso muda-nos a vibração, seja ela para... a nossa vida. Exatamente, e depois muda a vida. Exatamente. Deixa-me dizer-te que o Ricardo Apolinário diz: boa noite, parabéns pela iniciativa, muito bom, obrigada pelas dicas, excelente. Obrigada, Ricardo, por estar desse lado. A Lívia diz também pensamento, sentimento, palavra e ação. Perfeito, Rita, exato, Paula, somos humanos sofrendo diversos desafios, sem dúvida, e eu acho que isto também é preciso descomplicar, porque nós todos temos um lado bom e um lado menos bom, todos nós temos forças e todos nós temos fraquezas, lá está, todos nós somos humanos. E às vezes nós achamos que por termos um sentimento menos bom, já faz de mim uma má pessoa, não. Nós temos é que, como tu dizes muito bem, aceitar esse sentimento, ok? É como no carro, tu apitaste, mas deixaste de seguir. Ele seguiu a vida dele, tu seguiste a tua e não ficaste presa a essa emoção, não é? Portanto, isto é fantástico. E também é importante também perceber que muitas vezes a própria palavra desafio já é uma armadilha mental. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós dizemos, nós temos desafios, o que é que eu estou a vibrar? Eu já estou a vibrar. Tragam-me mais desafios, que é para eu mostrar que eu tenho desafios. Ok? Então, substituir a palavra desafio pela oportunidade, porque ela em mandarim é exatamente o mesmo, ok? Desafio e oportunidade é a mesma. Já muda uma quantidade de coisas, muda uma quantidade de crenças, muda uma quantidade de pensamentos acerca do mesmo. Se eu pensar, eu tenho uma quantidade de oportunidades na minha vida para crescer, para evoluir, para melhorar, é um pensamento completamente diferente daquele que diz, eu tenho uma quantidade de desafios na minha vida. Okay? Olha, eu já aportei aqui a palavra desafio, tá? Eu tiro as minhas notas, eu estou a fazer as minhas lives e tiro as minhas notas. Portanto, já arrisquei desafio e pus oportunidade. Ponto. Eu tenho uma vida cheia de oportunidades. Imaginem que vocês estão a falar de vocês a alguém, em vez de dizerem, nós temos uma vida cheia de desafios. Dizem, nós temos uma vida cheia de oportunidades. Qual é a vibração? Onde é que ela está? Está em cima ou está em baixo? Automaticamente está em cima. Porquê? Porque eu sei que em cima eu mantenho a oportunidade. Lembrem-se, tudo aquilo que acontece na nossa vida acontece-nos para mostrar algo para que nós possamos crescer, evoluir e nos tornarmos cada vez mais felizes. Se tivermos este pensamento, acabamos sempre por conseguir dar aquilo uma diferença gigantesca na nossa vida. Ok, isso é fantástico mesmo. Eu acho fantástico. Pronto. Portanto, e resumindo, de uma forma geral, portanto, nós conseguimos mudar, atrair para nós, em função dos nossos desejos, vamos atrair em função daquilo que nós pensamos e daquilo que sentimos. Portanto, é daquilo que nós vibramos. Deixa-me explicar de outra forma. Ou seja,
os pensamentos, sentimentos, emoções e tudo mais ajudam a nós mudarmos a vibração. O que realmente atrai é a vibração, não é o pensamento, o sentimento ou o que fazemos, ok? Muito bom, muito bom. Portanto, para nós atrairmos efetivamente aquilo que nós desejamos, nós temos que aumentar a nossa vibração. Isso. E depois a pedir, a pensar, desejar aquilo que efetivamente queremos para nós. Se nós aumentarmos a vibração da forma certa, o pensamento e a emoção já lá está. Ok. Ou seja, não são duas coisas diferentes, não são dois passos diferentes. Não sei se me estou a fazer entender. É tudo o mesmo. Eu, para conseguir elevar a minha vibração, eu tenho que ter outro tipo de pensamentos, eu tenho que ter outro tipo de emoção. Só assim é que se encaixa. Ok. Só isso é que funciona. Então, é eu pensar que o que interessa é a minha vibração mudar, mas para que a minha vibração mude, o meu pensamento tem que ser outro, o meu sentimento tem que ser outro e a minha ação tem que ser outra. Ok. Isto é quase como se fosse uma trilogia, ok? Pensamento, emoção e ação. Três no mesmo. E só isso em conjunto a funcionar, numa trilogia, é que muda aquilo que está cá dentro, aqui dentro, que é a nossa vibração. Ok, certo. Portanto, e depois há outra questão que é realmente aquilo que tu dizias do funcionar, portanto, para que depois as coisas aconteçam como nós desejamos, isto é a lei da atração, ok? Para que as coisas aconteçam como nós desejamos, como é que nós devemos emitir esses desejos? Como é que devemos pedir para que isso aconteça? Devemos praticar, eu sei, várias leis e não só uma. E há uma coisa que eu nunca me esqueci, não me esqueci da tua formação, que é nós devemos ser altruístas, nós devemos sempre pensar naquilo que é bom para nós, mas é bom para o todo. Isso. É bom para outros. Não tem que ser para toda a gente, mas tem que ser para outros. Ou seja, eu dou-vos aqui um exemplo. Vamos imaginar que... vou dar um exemplo em parte financeira, porque normalmente é isso que as pessoas acabam por procurar mais avidamente. Nesta altura também. Então vamos imaginar que vocês têm um desejo em termos financeiros. Aumentar as vossas vendas, duplicar, o que quer que seja, ou fazer outro negócio, ok? Eu tenho que perceber e sentir dentro de mim, e quando eu digo sentir, é sentir dentro de mim, o que é que depois de eu atingir o meu objetivo, os outros vão ganhar com ele. Porque é aqui que eu me torno altruísta. Eu dou-vos aqui um exemplo. O livro da Liberta a Carreira que há em ti. O meu pensamento altruísta do livro é que todas as mulheres que leiam o livro, de alguma forma, libertem-se de algum medo, libertem-se de algum paradigma, libertem-se de alguma coisa e possam viver a vida que têm. O livro não é por mim, não é pelas 10 autoras, não é apenas pela Associação do Autismo. É simplesmente para que todas as mulheres que possam ler se possam libertar de algum medo, algum paradigma, alguma questão e possam viver a vida que querem. Isto é ter uma visão altruísta. Ora, se eu disser, eu quero vender este livro para ganhar dinheiro, não é altruísta. Para já nem é verdade. Isso é o ponto número 1. Mas nem sequer era altruísta o suficiente para que o universo, digamos assim, me pudesse ouvir. Então o pensamento tem que ser sempre o mesmo. Eu tenho que pensar aquilo que eu quero, como é que vai ajudar o outro, o que é que vai dar ao outro. O pensamento tem que ser sempre altruísta. Eu tenho que sair de mim, eu tenho que sair do meu ego, eu tenho que sair da minha individualidade, que ela é apenas ilusória. E é por isso que se diz que nós somos um todo, porque ela é ilusória, porque se eu tenho a mesma energia que a Paula tem e que todas as pessoas que estão na live têm, então fazemos parte do mesmo. Se eu pensar apenas em mim, eu já me estou a separar, eu já me estou a individualizar. Eu tenho que pensar o que é que eu posso dar aos outros, como é que eles podem melhorar, qual é que é a minha função. E não tem o meu contributo com isto. Com esta ação, com este ponto, qual é que é a minha intenção? Isso agora até dava para o outro live falar do poder da intenção, ok? Mas há aqui uma quantidade de coisas que são necessárias de perceber que elas funcionam no conjunto. Não são separadas. E para quem nos está a ouvir e para quem é a primeira vez que estão a tomar
conta deste assunto. Existem milhares de informações de pesquisas que vocês podem fazer, que vos ajudam bastante. Agora, o importante é não deixar que seja apenas uma live que vocês viram ou que vocês participaram e amanhã acordam e vão outra vez apitar para o carro da frente e pensar assim, não, porque eu fiz a live de ontem, portanto eu já tenho uma energia lá em cima, ok? Sim, eu acho isso muito, muito importante, isso que estás a dizer. Deixa-me dizer-te e ler também aquilo que a Sofia Fernandes diz aqui. A minha vida vai mudar graças a ti, Rita. Obrigada. Muito grata. O Ricardo Apolinário diz novamente, muito obrigado, Rita, obrigado, parece tão simples. Às vezes é assim, parece tudo tão simples que às vezes assusta. Aqui o que é mais difícil é que a Sandra de Souza também diz tema muito bom, obrigada Sandra por estares aí também. A grande questão é que nós nunca, ou não fomos habituados, exatamente pelos padrões, pela sociedade, não fomos habituados a pensar, não aprendemos a pensar desta forma. E isto para nós é complicado, não é? Quando nós, quer dizer, nós passamos pela escola, passamos pelo processo todo de aprendizagem e nunca ninguém nos explicou isto. Explicaram-nos imensas coisas que hoje é importante, outras nem por isso, não é? Continua-se a ensinar a tabela periódica em físico-química, mas não se explica como é que os átomos se aglomeram, por exemplo. É verdade, é verdade. Mas a tabela periódica, ai daquele de sair do 9º ano sem saber a tabela periódica. Okay? É verdade, isso e outras coisas mais. E depois nós, da mesma forma que eu já disse isto, para mim significou muito a Louise Hay. Louise Hay foi o primeiro livro que eu comprei, que diz sabedoria interior, e ela dizia exatamente lá um pequeno texto que na escola nós aprendemos o nome dos rios, dos planetas, dos reis, essas coisas todas, não é? Whatever. Mas ninguém nos ensinou a aprender a conhecermos-nos, a gostarmos de nós próprios, a fazer este trabalho de autoconhecimento, de autorreflexão, e por isso o que é que acontece? Acontece que é tudo muito by the book, por isso toda a gente pensa o mesmo, por isso toda a gente faz as mesmas coisas, por isso é que as pessoas que fazem um bocadinho diferente são olhados de forma diferente, e portanto, aquele é esquisito, aquele é diferente, aquele tem umas paranoias, aquele tem umas pancas, e não tem nada a ver com isso, tem apenas porque aquela pessoa tem um pensamento diferente daquilo que a maior parte da sociedade tem. E eu posso dizer isto com experiência pessoal, que eu tenho um curso de Reiki, mas eu fiz um curso de energia quando partiu o meu pai, pois claro, no momento de dor vem o tal momento de transformação, e partiu o meu pai também de uma forma repentina, portanto, que nos causou muita dor, muito choque, pronto. Isto há 19 anos atrás. E nessa altura começou o meu processo de, ok, o que é que nós estamos aqui a fazer, o que é que eu estou aqui a fazer, o que é a vida, o que é que a vida que existe para além desta vida, ou o que é que existe para além da morte. As perguntas todas sucederam-se, porque realmente a vida não podia ser só isto, nascermos, crescermos, irmos para a escola, aprendermos, vivermos, fazermos todos os dias a mesma coisa e nada mais. E quando eu fui fazer esse curso de energia, que se chama Shai, na altura o mestre ainda estava vivo, que era uma grande bênção também, ouvi-lo e tudo isso. E eu aprendi, naquela altura, portanto, já há muitos anos atrás, há 18 ou 17 anos atrás, diziam eles, quando vocês virem quando vocês têm que tomar uma decisão e virem 100 pessoas, e nas 100 pessoas, 99 seguem um caminho e vocês têm vontade de seguir outro caminho, ninguém diz, duas coisas, ninguém diz que os 99 sejam certos e que vocês estão errados, ou então vocês com medo de estarem certos, porque só vocês é que escolheram aquele caminho, o que é que faz muitas vezes é que nós vamos fazer o caminho dos 99.
Não é? E, portanto, isto significa que esta falta de tomada de consciência de que... e isto aconteceu comigo, não é? Claro. A minha tomada de consciência aconteceu assim. Eu disse, sim, realmente, eu não tenho que fazer aquilo que é o bom para os outros. Ok, se eu fizer algo com a minha atitude que signifique bom para os outros, como, por exemplo, aquilo que estamos a fazer agora, se o que estamos a partilhar, esta conversa tão agradável, sim, que já passou mais de 1 hora, pois claro, 1 hora e 1/4. Desculpa, é o hábito. O quê? Desculpa, mas é o hábito. É o hábito. Online, pronto, lá vou eu. Pois, claro. Então, se estamos a fazer algo que nós gostamos, que nós estamos bem, que estamos aqui entregues de plena coração aqui, está tudo aqui, a nossa essência aqui, e se inspiramos outras pessoas, se ajudamos outras pessoas, se motivamos outras pessoas, isto é fantástico, é isto que é maravilhoso. E, portanto, Deixa-me só interromper-te aqui 2 segundinhos, Paula. Atenção que cada um de nós pode ser consciente ou espiritual à sua forma. Sem dúvida. Isso é um papel importantíssimo, uma questão importantíssima. Muitas vezes as pessoas acabam por confundir a questão de ser espiritual e ser uma pessoa consciente ou não, é muitas vezes vista como um tabu. Não tem que haver um shanti a fazer sempre a meditação de uma determinada forma e de sandália no pé para ser uma pessoa espiritual. Todos nós somos espirituais, quer nós queiramos, quer não. Mesmo as pessoas que dizem, não, eu não acredito na vida para além da morte. Só o simples facto de vida para além da morte está errada. Não há vida para além da morte. Como não há vida antes de nós nascermos. A vida é este tempo, ponto. Não quer dizer que nós não existimos antes e depois. Mas a vida é só isto. A vida é do momento em que nós temos um corpo, nascemos, somos formados na barriga da mãe e que nós morremos. Isto é a vida. Não há diferença, não há dificuldade nenhuma em perceber isto. Isto é a vida. Agora, que nós existimos como energia antes e existimos como energia depois. Porquê que existimos como energia? Porque todos nós fazemos parte de uma coisa chamada Big Bang. Ou seja, havia o todo e depois há a explosão. Os próprios cientistas explicam isto. Então, como é que nós aparecemos? Já é energia transformada. Muitas vezes se diz, venho do pó e volto ao pó. Porquê? Porque eu sou energia. Isto está aqui apenas um corpo. Isto está aqui apenas uma parte de um todo, uma parte da energia. E o que é que acontece? É quase como se eu viesse, desse forma, desse animação ao corpo, e a seguir este corpo morre e eu continuo para outra coisa. Eu não continuo para um céu onde eu vou ter uma vida. Não há a questão do reino dos céus, ou seja, e muitas vezes aquilo que as pessoas acabam por se afastar muito disto tem a ver com a questão da religião. Porque as religiões acabaram por condensar e por formar e limitar a ligação que nós temos com aquilo que é divino em nós. Contudo, todas elas dizem o mesmo. Nós temos algo divino em nós. E é esse divino que faz com que nós possamos criar a nossa vida. É esse divino que nós trazemos um bocadinho dentro de nós, que todos nós temos, que faz com que eu possa atrair para mim o que eu quero. Quer eu queira, quer não. Quer seja uma coisa boa, quer não. Por isso é que muitas vezes tens aquelas pessoas que são as vítimas, que acabam por sempre dizer, a mim corre-me tudo mal, e isto aconteceu assim, assim e assim. Ela está a criar aquela vida. Só que ela não percebe o poder de inverter a vibração e utilizar o mesmo poder para uma coisa boa. Porque se ela tivesse a capacidade, naquele momento ela virava. Só que muitas vezes não tem noção. Então não tem noção que aquilo que está a acontecer de mal está a acontecer porque está a vibrar naquela coisa. E não há o bem e o mal. Há a vibração. Não há uma vibração má e uma vibração boa. A vibração é toda igual. Aquilo que vibra baixo retorna baixo, aquilo que vibra alto retorna alto. É tão simples quanto isto. Maravilhoso, é fantástico. Pronto, é como te digo, estou explicando tudo desta forma, torna-se simples. É simples, não é simples realmente aquilo que nós tínhamos enraizado antes dentro de nós. Claro.
se nós tivermos esta percepção de que realmente é simples, de que nós somos co-criadores da nossa realidade, de que nós podemos elevar a nossa vibração, os nossos pensamentos, as nossas emoções, e há 3 coisas que eu tirando também um bocadinho do nosso curso, não é verdade? Sim, claro. Se atraímos o que precisamos para aprender e evoluir, eu acho e considero que leva-nos aqui a 3 grandes princípios fundamentais. Um deles é a aceitação. Portanto, a aceitação em tudo o que temos. Lá está, porque somos os co-criadores e, portanto, temos que aceitar que o que estamos a receber é aquilo que nós vibramos e que acabamos por... Nós criamos. Fomos nós que criamos. Imaginem o que era. Vamos imaginar que a situação que acontece é como se fosse um filho nosso, digamos assim. Era como se nós rejeitássemos um filho. É a mesma coisa. Exato. Sai de nós. Okay. Portanto, não podemos rejeitar. Ok, perfeito. Portanto, aceitação, não julgamento, não julgar. Sim. Que é uma das coisas também muito importantes. Eu não posso tentar vibrar numa coisa que eu quero e de repente olhar na rua e fazer um julgamento automático daquela pessoa que eu não conheço. Como eu não posso fazer um julgamento do pai, da mãe, do tio, do primo, de alguém que se cruza comigo. Como eu não posso passar no Facebook e fazer um julgamento de uma fotografia ou de um post. Quando eu passo a fazer julgamento, automaticamente eu interrompi a vibração onde estava para passar a vibrar numa vibração mais baixa. Basta eu ter este conhecimento, basta eu perceber que isto acontece para eu deixar de fazer tanto julgamento. Não é possível nós não fazermos nenhum julgamento, mas é possível diminuir ao máximo o número de julgamentos e a quantidade e a qualidade dos julgamentos que fazemos. Isso eu vos garanto. Basta estar certo. E a propósito disso, tu deste-nos um teste no dia em que... em que nós naquele dia começamos logo a anotar os julgamentos que estávamos a fazer e pôr lá, que é para nós nos darmos conta dos julgamentos que muitas vezes não temos consciência que o estamos a fazer. E fazemos isso muitas vezes, não é? Porque lá está a sociedade, o hábito, a educação e tudo, pronto, tornou-nos assim e, portanto, agora temos que inverter, porque não julgar é mesmo muito importante. É uma das condições para que a lei da vibração possa funcionar. Exatamente, exatamente. E a gratidão? Sim. A gratidão, por si só, é outra lei, ok? Não é tanto um princípio, não é tanto uma condição, é uma lei separada. O que é que a lei da gratidão diz? Tudo o que é recebido deve ser devolvido. É a única coisa que diz. Não é mais do que isto. E o que é que isto significa? Significa que eu devo devolver o que eu recebo. E devolver como? Com a gratidão e com o coração cheio de ter passado por aquela situação. Porque muitas vezes as pessoas são capazes de sentir-se gratas e dizer o obrigado e sentir-se gratidão pelas coisas boas. Pelas coisas que nós catalogamos como boas. O verdadeiro segredo é eu sentir-me grata pelas coisas que eu não considero tão boas para mim. Porque é aí que eu faço o salto. É aí que eu modifico. É aí que eu transmuto a minha energia. E como é que eu vou transmutar a minha energia? Se eu perceber que aquela coisa que eu não considero tão boa para mim assim, afinal trouxe-me uma coisa boa para mim. E é este distanciamento e é esta análise que nós devemos fazer que me permite elevar a minha vibração de uma forma completamente diferente. Porque se vocês pensarem nos 5 momentos que eu vos pedi para vocês escreverem, os 5 momentos mais importantes, eu não perguntei quais eram aqueles que vocês sentiam gratidão, mas eu vos garanto que os 5 vocês se sentem gratos. Então, sempre que vocês recordarem qualquer um dos 5, o vosso coração enche de gratidão. E o nosso coração tem uma coisa fantástica, porque é do nosso coração que sai a nossa assinatura eletromagnética. Deixa-me só explicar isto muito rapidamente. Então, a nossa assinatura eletromagnética sai do nosso coração, o que significa que à minha volta fica a minha vibração. Ora, eu quando tenho no meu coração sentimentos de gratidão, eu não tenho espaço para mais nenhum sentimento. O que é que isto significa? Quando eu me sinto grata, todos os outros sentimentos vão, porque a gratidão é mais forte.
A gratidão, ao ser mais forte, ganha, salvo seja. Então, se eu estiver numa situação de medo, de raiva, de culpa, de injustiça, do que quer que seja, e eu for procurar um dos 5 momentos, eu encho o meu coração de gratidão, já saiu da minha assinatura eletromagnética. E ao sair da minha assinatura eletromagnética, limpei a minha vibração. E é tão fácil. E é aquilo que tu dizias, não só sentirmos gratidão por aquilo que de bom nos acontece, mas sentirmos gratidão por aquilo que de menos bom nos acontece, mas que nos leva a algo bom. O que é que esse sentimento nos vai, ou algo que nós vivemos nos levou a algo positivo, e então esse algo positivo, a tomar consciência de alguma situação que nós não tínhamos, e portanto, lá temos a emoção e a sensação de gratidão à frente. Podemos não a ter no imediato, mas temos lá à frente. E é esse tipo de exercícios que eu sei que mudam a forma das pessoas poderem vibrar. Porquê? Porque são exercícios práticos, exercícios simples, exercícios que toda a gente consegue fazer e que muda a perspectiva. E a partir do momento que eu mudo a perspectiva, eu mudo o pensamento. Se eu mudo o pensamento, eu mudo a minha emoção. Se eu mudo a minha emoção e o meu pensamento, eu mudei automaticamente a minha vibração. Por isso é que é tão importante fazer uma quantidade de exercícios para que tudo isto possa realmente elevar a vibração. Bom, eu espero que todos que estejam aí tenham anotado estes exercícios e estas dicas que a Rita deu, porque são fantásticos e é mesmo para nós aplicarmos no dia-a-dia. Sim, a propósito disso, aquelas 3 coisas ao deitar e ao levantar, de gratidão, não é? Pronto. Eu só não as escrevo, mas eu penso nelas. Não tenho... Basta pensar. O pensar é tudo. Pensar é tudo, pensar é tudo. Comecem tudo. Gratidão, diz a Lívia, a Sónia Ferreira, grata Rita, a Sónia Ferreira diz também gratidão, Paula e Rita. Sinara, também do Brasil, diz-nos boa noite, Paula, boa noite, Rita. Gabriela Oliveira diz gostei muito, obrigada a nós por ter gostado. Obrigada a todos que têm estado connosco a ver-nos. Mantivemos aqui uma audiência muito estável, portanto significa que conseguimos fidelizar as pessoas com o tema. Boa. Isto é muito bom, é muito bom. Não sei se querem fazer alguma questão ou algum comentário. Aproveitem, porque a Rita ainda está aqui e nós já vamos 1h30, pronto, mas isto é o que acontece quando nós falamos daquilo que gostamos e que realmente faz encher o nosso coração. De gratidão, lá está. Faz isto no coração de gratidão. A Joana Vieira diz abençoadas, obrigada. A Clara Alves diz olá, apanhei-vos agora. Não há problema, Clara, podes sempre visualizar ou no grupo de visualização ou em que fica na página do BU. A Rita também vai partilhar e das Mulheres Guerreiras e na página das Mulheres Guerreiras vai lá estar também. Exatamente, e eu entretanto vou, sim, a conversa está gravada, vai ficar gravada e eu partilharei daqui a bocadinho também no YouTube, no meu canal do YouTube, portanto vão poder ver quando quiserem, quando puderem. Claro que ela é muito extensa, portanto vão partilhando todos os dias um bocadinho, partindo um bocadinho, quando puderem, quando se sentirem até que precisam de fazer alguma coisa que vos estimule, ouçam um bocadinho da nossa gravação. Adriana, obrigada por estares aí. Temos vários obrigados. A Sofia Fernandes, terça-feira estaremos juntas. Eugénia Preto diz grata, Paula e Rita, foi excelente. Obrigada pelo facto de ter sido excelente também para ti. Clara Alves, muitos beijinhos para vocês, foi fantástico conhecer-te, Paula, muito obrigada, Clara. Portanto, não sei se queres terminar com alguma reflexão, com algo que nós possamos levar desta nossa live, que nos faça pensar, que nos faça meditar e passar a olhar a partir de hoje para a cocriação da nossa vida, da nossa realidade com outros olhos. Olha, posso-vos dar um dos primeiros exercícios que eu aprendi há 12 anos atrás e que ainda hoje eu faço.
ok? Que é observar o meu pensamento. E observar o meu pensamento é eu conseguir perceber e olhar para o meu pensamento de fora. Quase como se eu conseguisse sair de mim, olhar e pensar assim, espera aí, porquê que eu estou a pensar isto? O que é que realmente está por trás deste pensamento? Porque a partir do momento em que eu me torno observadora dos meus pensamentos, eu consigo mudar a minha vibração. Vamos imaginar que se alguém que esteja a entrar nesta live apenas neste momento, era o conselho que eu iria dar. É observe os pensamentos para poder mudar a vibração. E só isso já vai fazer uma diferença gigantesca. Mas observar sem julgamento. Ok. Importante, ok? Sem julgamento é extremamente importante. É observar genuinamente, com clareza de pensamento e perceber, ok, que pensamento é que eu estou a ter e especialmente o porquê que eu estou a ter. É exatamente isso que tu estás a dizer, é o observar, distanciarmos-nos, sermos quase espectadores de nós próprios, não é? O não julgamento é fundamental, porque eu falo por mim, normalmente eu sou, como sou muito exigente também comigo, portanto eu estou logo a autopunição, não é? Estou a julgar-me, não é? Portanto, isto é fundamental, é observar, sentir aquilo que nós estamos, sentir isto é, perceber o que é que nós estamos a ter de pensamentos, ok, eu estou a pensar isto e não o devo ter, não, porque é que eu estou a ter este pensamento, ok, o que é que eu posso fazer para invertê-lo, para o mudar, e a partir daí nós mudamos a nossa vibração, para depois, aí sim, co-criarmos a nossa realidade e vivermos de acordo com o nosso propósito de vida e atrairmos para nós aquilo que nós desejamos ser e ter e fazer. É isso mesmo, minha querida, é isso mesmo. Não é difícil. Agora, exige trabalho, exige exercícios e existe ainda mais conhecimento aprofundado sobre isto. Porque claro, sim. Eu estou-vos a falar aqui de alguém que já estuda este tema e que já aprofundou este tema 12 anos. Portanto, claro. análise atrás de análise, investigação através de investigação, pesquisa através de pesquisa, alguns bons milhares de horas, alguns bons milhares de livros. Portanto, por isso é que eu acho que é tão importante dar esta vertente prática. Porque aquilo que eu acho que muitas vezes falta é o conhecimento da parte prática, de como é que eu coloco isto em prática. Como é que eu faço com que isto funcione? E perceber que há aqui uma quantidade de coisas que têm que ser vistas. E há aqui uma quantidade de coisas que têm que ser analisadas. E é isso, Paula, se me permites, que nós vamos começar a fazer na próxima terça-feira, ok? No nosso programa de formação, que se chama A Magia do Universo, ok? Portanto, quem quiser, e lembrem-se que isto é uma formação de homens e mulheres, ok? Apesar de ser uma formação das mulheres guerreiras, é uma formação de homens e mulheres. Porque tanto os homens como mulheres entendem a importância de saber atrair para nós aquilo que nós verdadeiramente queremos, ok? Claro que sim. Deixa-me perguntar-te, Rita, o facto de a tua formação que tu vais começar esta semana obriga a que, por exemplo, aquela que eu fiz e que terminou a semana passada, se quem não a tiver feito, é importante que a tenha feito ou não? São duas formações diferentes, são conteúdos diferentes. Aquela que tu acabaste por fazer foi acerca das leis do universo, como é que elas funcionam e como é que esta trama acaba por existir. Esta é como é que eu utilizo algumas das leis para fazer com que isto aconteça na minha vida. Como é que esta lei da vibração, como é que esta lei, vamos lhe chamar da atração, que as pessoas tanto gostam deste nome, acaba por funcionar na minha vida. Tem muitos exercícios práticos, tem muitos exercícios para fazer na prática como é que eu implemento isto. Porque não basta apenas pensar, sentir e a coisa não vem parar à minha mão. Ou seja, é preciso fazer aqui um trabalho contínuo durante um determinado número de vezes para que isso possa se tornar mecânico em mim. A partir do momento que se torna mecânico, é mais fácil. Obviamente que existe prática e prática constante. prática. A Clara diz, a Rita já conhece há algum tempo, somos quase irmãs. Diz também que tem feito o Ho'oponopono, que faz milagres. Muito bom.
assinar diz trabalhando o nosso eu interior, sim, sem dúvida. A Clara diz sim, o julgamento e a gratidão são fundamentais. Durante alguns anos fui-me esquecendo de tudo isto, sim, é verdade, acho que todos nós. Durante muitos anos, ainda bem, felizes de nós que já despertamos. Portanto, estamos gratas, gratidão, é só isso que nós podemos sentir por hoje termos uma percepção da vida, por hoje termos uma percepção de tudo diferente. E podemos ter 80 anos e estamos agora a iniciar e não havia problema nenhum, mas se temos menos 40, ou se temos menos 30, ou se temos menos 50 do que os 80, melhor ainda, não é? Dá-nos uma oportunidade de vivermos a vida melhor e em pleno. E estes conhecimentos eu acho que são extremamente importantes para poder passar aos nossos filhos, às crianças, para que eles não tenham tanta dificuldade na questão de interpretar as coisas, mas pensar de uma forma diferente. Eu vou-vos dar aqui um exemplo muito rápido que nós utilizamos com os nossos filhos todas as noites, que é no final da noite nós perguntamos 3 coisas pelas quais eles sentem gratidão do dia de hoje. E podem ser coisas tão simples quanto a comida que foi feita, como o banho de água que estava quentinha, como enroscar-me no sofá. Não têm que ser coisas gigantescas. Porque muitas vezes quando nós nos habituamos a ter a gratidão em coisas mais pequenas, acabamos por sentir as coisas de uma forma diferente. Não, essa questão também da gratidão das crianças, e realmente nós somos os pais de hoje, ou as mães neste caso, e eu tenho uma menina que vai fazer 14 anos e portanto sei as oportunidades que nós temos. Foi bom. Foi bom. Mudei a tempo. As oportunidades que temos, quer para aprender também muito com eles, ok? E isto daria uma live, só para falar sobre as crianças e a nova geração e o pensamento que eles têm, a vibração que eles têm, e devo dizer-te que é uma das coisas que eu gostaria muito de fazer, porque a minha filha também foi, de alguma forma, um pouco mais diferente. Ela é uma criança absolutamente normal, graças a Deus, mas diferente, ok? E essa diferença em algumas coisas que não se ajustava a determinados padrões, obrigou-me a tentar perceber e a tentar descobrir uma série de coisas. E o que eu percebo é que realmente existem muitos jovens hoje em dia que estão desamparados, tal como na nossa geração também haviam muitos jovens assim, mas hoje nós temos um conhecimento que os nossos pais não tinham na altura. Não é? Portanto, nós hoje temos acesso a esta informação, que além dessa informação nos ajudar a nós, enquanto pessoas, e estamos a ser um estímulo para os nossos filhos pelo nosso exemplo, vamos também poder ajudá-los a eles serem melhores pessoas e melhores adultos, mais felizes, e a poderem tomar. Eu digo isso muitas vezes à minha filha: feliz de ti que tu tens uma mãe. Eu sou muito grata pela minha mãe, que tem 87 anos, e sou muito, muito grata por tê-la comigo. E ela é uma inspiração, continua a ser uma inspiração para mim. Mas, obviamente que eu não tive isto. O meu processo começou muito mais tarde. O meu processo de quem eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, começou muito mais tarde, não é? Principalmente quando perdi o meu pai, há 19 anos atrás, e depois com o nascimento da minha filha, que foi outro empurrão. Ok, ainda não percebeste bem, agora vem aqui outra injeção, pronto. E então lá nasceu a minha fantástica filha, maravilhosa, que eu amo, que é a coisa mais importante também. Já sei, a pessoa que eu mais amo sou eu. Isso é de outra formação, não é desta? Mas sim. É que eu vou falando, eu vou-me lembrando daquilo que tu falaste e da nossa formação, ok? Pronto. Eu também fui uma daquelas que escrevi: a pessoa que eu mais amo é a minha filha. Primeiro pus a minha filha, depois pus-me a mim, pronto. E portanto... a pessoa que eu mais amo, outra coisa é a pessoa mais importante da minha vida. Só que as pessoas normalmente juntam tudo e faz de conta que é o mesmo. Não é o mesmo.
Não é o mesmo. Então eu digo, feliz dela, que tem efetivamente a oportunidade de ter uma mãe com, quem diz eu, muitas outras mães, como tu, como muitas, felizmente, que têm uma consciência diferente e que ajudam os seus filhos, os nossos filhos, a terem uma consciência diferente deles próprios. E isto vai fazer, e vai ter um efeito no futuro, na vida deles. E eles estão a começar com, lá está, com 9, 10, 11 anos, eles vão crescendo nisto. Portanto, começam muito mais cedo e têm a responsabilidade, obviamente mais cedo, de poderem co-criar o que é o melhor para eles. Portanto, isto seria uma outra live fantástica para falar dos nossos jovens. Só para terminar, a Clara Alves diz, sim, o tema das crianças é algo muito interessante e importante de debater e informar. Concordo, Clara. É um, pronto, desafio-te a ti, Rita, se tu quiseres, um dia destes virmos falar sobre as crianças ou claro, sobre os adultos. Se quiseres, com todo o gosto. Olha, pronto, vamos. Ora, deixa-me ver aqui, depois, só para ler os últimos comentários. Ok, a Sofia Fernandes diz, ninguém aceita quem é diferente, eu tenho um filho com uma perturbação específica, nós sabemos, do autismo e é um lutador nato e toda a gente o adora. Gratidão por este filho é pouco. Verdade, porque eles nos ensinam muitas coisas, não é? Eles são fantásticos, são seres especiais também. A Sinara Almeida diz, temos que nos amar em primeiro lugar a nós, obviamente. E o Ricardo Apolinário diz se seria excelente um tema sobre as crianças, entre pais e crianças e a relação entre os irmãos, seria muito interessante debater isso. Portanto, como eu te digo, estão a lançar-nos aqui algum desafio. A Sofia diz, além do meu filho mais velho, com 22 anos, que é o meu grande companheiro desde sempre, muita gratidão e o amor pelos filhos que tenho, sem dúvida, acho que todas nós temos uma gratidão e um amor incondicional pelos nossos filhos, é mesmo isso, é um amor incondicional e está dito. E a Sinara diz, amo os meus netos e os meus filhos, vou adorar a outra palestra. A outra, já está marcada, estás a ver? Parabéns para vocês, Paula e Rita. Obrigada, Sinara. Obrigada a todos. Obrigada, Rita, por seres quem és. Eu já disse, pela forma como tu, de uma forma tão simples, consegues explicar coisas complexas ou coisas que antes eram difíceis de entender, porque se colocavam muitas palavras, davam-lhe ali tantas voltas que nós, para conseguirmos penetrar ali lá no meio da informação, era difícil. E às vezes, com meia dúzia de palavras, nós conseguimos chegar lá e tu consegues fazer isso, tu tens esse dom. Portanto, obrigada por esta nossa conversa que foi fantástica. Já estamos com 1h42. Obrigada a todos vocês que estão aí desse lado, que nos acompanharam. Fiquem atentos, vão aos grupos de visualização, vão ver o vídeo que irei partilhar e vamos continuando cada dia a sermos melhores pessoas, isso é o mais importante, a fazer a nossa parte. Que é para, se fizermos a nossa parte, estamos a contribuir para o todo. E diz a Clara Alves, informem previamente, por favor, quando houver outra palestra. Informarei sempre, não há problema. Eu estava a fazê-las todas as semanas, mas agora o facto de eu ter que me concentrar no meu outro projeto, que neste momento está a nascer, profissional, faz com que eu tenha abrandado as minhas palestras para quinzenalmente. Portanto, eu penso que a próxima palestra vai ser só daqui a 15 dias, para eu ter tempo de preparar e depois voltar todas as semanas fazer estas lives, que é uma coisa que eu amo e é que eu me sinto muito feliz e que eu vibro aqui dentro. Pronto, vibramos. Rita, foi um gosto e um orgulho. Deixa-me agradecer-te, foi para mim um prazer estar aqui hoje contigo e com todas as pessoas que estão a assistir. É realmente aquilo que eu vibro, é aquilo que me deixa feliz, é quando eu partilho um pouco daquilo que sei para poder melhorar a vida das outras pessoas, é aquilo que me enche a alma, é aquilo que me deixa feliz, é aquilo que me deixa a minha vibração cá em cima, e muito obrigada por isso. Olha, é perfeitamente isso, obrigada e eu também, e espero que tenhas gostado desta nossa conversa.
porque foi uma conversa informal, muito tranquila, e é isso mesmo, quando nós estamos a fazer aquilo que nós amamos, a nossa vibração está lá em cima, portanto, a Sofia, só para terminar, a nossa querida Sofia diz obrigada às duas, Rita e Paula, muito obrigada por tudo. A Lívia, muito grata, adorei. Nós também adoramos que todas estivessem aí. Façamos todos a nossa parte e o mundo será um bocadinho melhor. Uma boa noite a todas e até breve. Grata, até breve. Obrigada. Obrigada, obrigada. Ainda não está, ainda estamos ao vivo. Então eu dei proveito e digo outra vez. Deus. É porque isto às vezes é um bocadinho lento, a ligação. Não faz Agora mal. é de vez. Beijinhos a todos. Beijinhos, beijinhos.